Bom dia, queridos amigos. Sejam bem-vindos à Casa de Kardec da Senhora Meli para darmos continuidade ao estudo do Apocalipse. Sejam todos bem-vindos dos dois planos da vida. Hoje o nosso estudo estudaremos no dia de hoje Grande Terremoto, estudo 174. E para iniciar a nossa atividade eu convido o Júlio César que faça a prece inicial. Mestre Jesus, amigo de todos nós, em trânsito pela terra, em estágio nas esferas espirituais, possamos em conjunto, unidos pelos sentimentos de fraternidade, entendimento, compreensão, irmanados no ideal espírita cristão, realizarmos o melhor ao nosso alcance, tanto em termos de assimilação da mensagem, quanto de irradiação, segundo as tuas diretrizes, segundo os teus desígnios, todos na pauta da compaixão, da misericórdia, visando o alevantamento moral, espiritual de todos nós, espíritos em evolução. Agradecemos pela oportunidade, pelo ensejo renovado, e que as tuas vibrações de amor, de paz, equilíbrio e harmonia envolvam-nos a todos, possibilitando o clima adequado para o estudo e o aprendizado. Que assim seja. Bom, gente, bom dia para todos. Que Jesus nos abençoe, para que possamos nesta manhã termos um instante de bênçãos, de aprendizado, como também aquele instante de fraternidade que favoreça o atendimento espiritual de que tanto necessitamos. Pedimos desculpas pelo pequeno atraso, mas a gente compensa no final, ok? Abraçando a todos os web amigos que acompanham o canal YouTube da Rede Amigo Espírita e agora também o canal Gênese, que é mantido pela nossa casa. Nós convidamos vocês para se inscreverem e compartilharem os vídeos. Então nós vamos iniciar mais um estudo do Apocalipse, livro atribuído ao evangelista João, revelação de Jesus Cristo quando ele se encontrava na ilha de Pátimos. Pois bem, nós vamos fazer a leitura do capítulo 11 e hoje pretendemos atingir as culminâncias do versículo 14. Então vou iniciar a leitura a partir do verso 3. E darei poder às minhas duas testemunhas, e profetizarão por 1260 dias, vestidas de saco. Estas são as duas oliveiras e os dois castiçais que estão diante do Deus da terra. E se alguém lhes quiser fazer mal, fogo sairá da sua boca e devorará os seus inimigos. E se alguém lhes quiser fazer mal, importa que assim seja morto. Estes têm poder para fechar o céu, para que não chova nos dias da sua profecia. E têm poder sobre as águas para convertê-las em sangue, e para ferir a terra com toda sorte de pragas, todas quantas vezes quiserem. E, quando acabarem o seu testemunho, a besta que sobe do abismo lhes fará guerra, e os vencerá, e os matará. E jazerão os seus corpos mortos na praça da grande cidade, espiritualmente se chama Sodoma e Egito, onde o seu Senhor foi crucificado. E homens de vários povos e tribos e línguas e nações verão seus corpos mortos por 3 dias e meio, e não permitirão que os seus corpos mortos sejam postos em sepulcros. E os que habitam na terra
se regozijarão sobre eles e se alegrarão. E mandarão presentes uns aos outros, porquanto estes 2 profetas tinham atormentado os que habitam sobre a terra. E no verso 11, e depois daqueles 3 dias e meio, o Espírito de vida, vindo de Deus, entrou neles, e puseram-se sobre os seus pés, e caiu grande temor sobre os que os viram. E ouviram uma grande voz do céu, que lhes dizia: subi cá. E subiram ao céu em uma nuvem, e os seus inimigos os viram. E naquela mesma hora houve um grande terremoto, e caiu a 10ª parte da cidade. E no terremoto foram mortos 7.000 homens, e os demais ficaram muito atemorizados, e deram glória ao Deus do céu. E passado o 2º ai, eis que o 3º ai cedo virá. Então, o 3º ai está a caminho, se preparem. Apertem os cintos, a aventura será intensa. Muitas surpresas, desafios, para nos auxiliar nesse movimento de progresso. Pois bem, na última semana trabalhamos o verso 11 e 12, eu vou reler. E depois daqueles 3 dias e meio, o Espírito de vida, vindo de Deus, entrou neles, e puseram-se sobre os seus pés, e caiu grande temor sobre os que os viram. E ouviram uma grande voz do céu que lhes dizia: subi cá. E subiram ao céu em uma nuvem, e os seus inimigos os viram. Então nós temos trabalhado, ao longo dessas últimas semanas, que as testemunhas, na verdade, representam aqueles movimentos que caracterizam a perpetuação da voz do pastor para a humanidade. Em Espiritismo, estudamos que o pastor é Jesus, é o modelo, é a referência. Mas, na verdade, esse pastor envia testemunhas da sua mensagem, antes e depois. E essas testemunhas serão incompreendidas, mas o papel delas é manter a chama acesa, sob o ponto de vista da organização, da condução, da educação dos povos. Então, podemos concluir que o processo evolutivo caracteriza-se por um movimento escolástico, com mestres, alunos, funcionários da escola, aqueles que vão se graduando, se especializando, mas todos dentro do princípio do progresso. Isso é fundamental. Então, com isso, podemos fazer até um recorte histórico, lembrando que o Espiritismo nasceu em França no século XIX, onde na academia os intelectuais discutiam a filosofia sob o ponto de vista evolucionista, isso é importante lembrar, progressivo, progresso constante. Mas também se estudava a psicologia como base fundamental para entendermos o mecanismo da psique humana. A filosofia sendo resgatada dos seus primórdios, trazendo o fundamento dos novos tempos. Então foi um período muito especial que os espíritos definiram como aquele instante em que os homens também seriam lembrados quanto à mensagem divina. E nós, humanidade, fomos relembrados pelos espíritos, que vieram através da mediunidade e contribuíram com Allan Kardec para o lançamento da filosofia dos novos tempos, que resgata tudo de bom, todas as vozes dos céus, todas as tradições, mas, porém, dá uma direção para as estrelas, a falar da imortalidade, da comunicação entre os seres, das diversas dimensões, e, ao mesmo tempo, o intercâmbio entre os mundos, a definir a unidade divina
que Hermes Trismegisto trouxe, que Pitágoras compreendeu, que Platão e Sócrates traduziram como o universo das ideias, objetivando sempre, portanto, a integralidade, a unicidade do universo, tendo Deus como centro essencial da vida, o Criador. E isso nos chama a atenção para um aspecto. Todas as vezes que o ser espiritual valoriza a vida e se integra nesse contexto unificado, ele está na direção correta. Se ele moureja na filosofia, na ciência, na religião, é um detalhe, é apenas um momento. Porque o objetivo é a completude. Então, quando tu tocar uma flor com sensibilidade, com carinho, procurando o belo que vai te remeter ao bem, você está se integrando com a unidade divina. Então não precisa de teorizar demais, não. Quando você cuidar de uma pessoa que está do seu lado, agindo com humanidade, você está integrando na unidade divina. Você está a caminho da perfeição. Quando você estiver debruçado sobre um livro, estudando uma matéria, desenvolvendo o conhecimento, a inteligência, com objetivos nobres, você estará integrado na unidade divina. Mas quando você sentar para debruçar aqui, para estabelecer uma estratégia, para criar um problema, para atender a você, interesse pessoal, você está desagregando a matéria. Você está dissociando da unidade divina. Só para exemplificar. Então, o egoísmo, que o Espiritismo explora para nós, e que os hindus tratam como teoria da separatividade, o egoísmo, na verdade, contribui para que nós nos desarmonizemos intimamente e, portanto, ao nível do plano externo. Isso vai causar ruptura, desagregação, então, doenças, conflitos, problemas. E aí você vai sofrer. A dor manifesta. Então, somos responsáveis pela dor, como também pelo medicamento. E, o que é mais importante, a profilaxia para não ficar mais doente. Certinho? Estão de acordo? Tem coerência? Pois bem, então vamos lá, porque hoje eu estou sentindo que nós temos aqui novidades. Então, essas testemunhas que foram mortas, porque a treva insiste em matar a testemunha, a possibilidade do bem, sob o ponto de vista íntimo como externo, se você sair para fazer o bem, tocando uma flor, procurando uma integralidade, uma unicidade, uma filiação divina, obviamente que haverá contrapartida, oposição, que historicamente nós classificamos ou denominamos como diabo, Satanás, forças malignas. Mas, na verdade, o mal ou o bem é apenas a conotação que nós damos para um acontecimento. Ficou claro? Então, o que para um é mal, para o outro é solução. O que para um é um espírito perverso, para o outro é um filho que está em processo do aprendizado. Tudo depende de como você avalia. Então, quando nós paramos a nossa evolução para apimentar a vida, para colocar aquele ingrediente de acidez, nós estamos agindo contra a natureza. Estaremos nos dissociando de um processo. É muito bom quando você adocica, quando você qualifica, quando você faz acontecer. Você se sente forte. Você se agiganta. E, naturalmente, quem estiver nessa vibe, nesta frequência, vai sentir estimulado. Porque esta ação faz com que o indivíduo relembre, recorde o bem que está dentro dele. Então, o belo, ele te auxilia para mergulhar dentro de você mesmo e recordar coisas boas. A sua destinação. Aí você se estimula e vai em frente. Mas é natural que para sustentar o belo, você tem que se superar. Então, todos os obstáculos que para nós podem ter uma conotação de intransponíveis
ou gigantes, na verdade são oportunidades, são trampolins para que você não esqueça do belo que está dentro de você. O belo que está em ti vai te projetar o bem que está em Deus, mas que também está em ti, que tu é filho. Filosofou demais. Não é isso, Denise? Denise gosta que a gente vai para a prática. Então, o que aconteceu com essas testemunhas? Elas foram mortas, a insistência em não deixar que elas mantenham acesa a chama, porque incomoda. Tem FEAC hoje de manhã, sábado, né? Nossa, mas o tempo está tão convidativo para ficar debaixo do cobertor. Queremos matar a testemunha. A gente quer dar o testemunho, mas ao mesmo tempo nós mesmos, não, aqui está muito bom. Tem uma música assim? Olha, aqui está muito bom, isso aqui está bom demais. Né? Essa música é de quem? Dominguinhos. É isso aí. É muito bom, isso aqui está bom demais. E quando é muito bom, é necessário que a gente veja se é bom para o espírito ou se é bom para a persona, para os prazeres. Porque, por exemplo, cuidar do espírito é muito bom. É bom demais. Eu acho que é por isso que nós estamos aqui, concorda? Somos idealistas, queremos isso. Mas nós não chegamos aqui porque descobrimos a pólvora, que estamos trabalhando com a nossa essência. Nós estamos aqui a duras penas. Ontem uma adolescente me perguntou, então nós podemos dizer que toda obsessão tem causas kármicas? Eu falei assim, o que é karma? Aí a pessoa, não, karma é porque vem do passado. Eu falei assim, não, o conceito está esvaziado. Mas eu não vou discutir isso aqui agora. Eu auxiliei a pessoa a construir qual que é a ideia do karma, porque, na verdade, karma significa responsabilidade diante de si mesmo. Você não está pagando absolutamente nada, ok? Você está procurando se recompor diante da natureza que você se dissociou. Aí os espiritualistas falam do Dharma. O Dharma é dissociar e assumir responsabilidades, que você tem que se ajustar. Então, você se complica com o Dharma, você assume um karma. Mas não é uma linguagem espírita. Ficou claro? A linguagem espírita é da consciência. Que eu não estou dizendo que essa mensagem está errada. Deixa eu só colocar as coisas no seu devido lugar. Mas, sob o ponto de vista filosófico espírita, a gente está tentando trabalhar ao nível íntimo. Porque senão você confunde, achando que você está ferindo a lei da natureza, que está escrita em algum lugar, e depois você tem que recompor a árvore que você cortou. Eu matei uma barata, feri o Dharma, vou ter um karma. Ok? As pessoas levam isso no pé da letra para desconhecerem. Não significa que a proposta esteja errada. É apenas uma forma de interpretar. Passei pela tradição histórica, vamos adiante. Então, no Espiritismo, as influências espirituais têm a ver, sim, com o nosso passado. Qual o passado? O do agora ou do antes? O que nós fizemos na vida pregressa? É lógico que tem, porque tem a ver com a sua memória. Agora, o que você fez se você usava capa preta, andava de cavalo, biga, a pé, não tinha condição de comprar nenhuma carroça? Isso não importa. O que importa é o que nós trazemos que precisa de ser recomposto, redirecionado, reconstruído, reparado. Certo? Tem lógica? Pois bem, então, naturalmente, as influências negativas, elas possuem, então, histórico com a nossa memória. Você pode não se recordar, mas tem alguém que se recorda, por exemplo. Você assumiu uma responsabilidade com o indivíduo, ele não tem ainda a capacidade de entender, ele está no plano emocional, ele se sente lesado, passional vai te cobrar. E existem espíritos que estão do nosso lado mesmo cobrando. E qual que é o seu papel? Se desesperar? Ir para o centro espírita para tomar banho de descarrego? Aliás, não é no centro espírita, é lá na tradição que lida com descarrego. Não, é centro espírita mais elaborado, eu vou tomar passe magnético, teoria Mesmer. Assim eu resolvo o problema da obsessão. Amigão, vamos combinar. O problema da obsessão tem a ver com a sua memória, com a sua responsabilidade, com os seus feitos. Você quer resolver isso? Recomponha-te, reconstrua-te. Mas para isso você precisa de rever, você precisa de aprender.
e colocar em prática as mudanças. E as mudanças também fazem parte de um processo de socialização, de integração, de caridade, de bondade. Porque, na verdade, você se soerguendo, você se fortalecendo, você fazendo luz, você mudando o seu painel mental, naturalmente você vai contagiar, você vai contagiar aqueles que te observam. Num primeiro momento, farão de tudo para matar a testemunha, manter os corpos na praça, porque de alguma sorte sabe que existe o bem ali, mas o que vale é, como afirmava Arnaldo Rocha, a gente vai limpando a área. Você limpa a área cuidando da sua casa, passando vassoura, pano, abrindo a janela, deixando o sol entrar, aquilo que não serve, joga, troca, oferece para quem talvez precise mais que você, renove sua vida. E tem gente que acha que vai mudar intimamente trocando a casa, trocando a cortina, aí muda o painel. Pode até fazer parte, mas não é por aí. Tem gente que troca de relacionamento porque quer ser feliz. Aí vai trocando e continua esvaziado. Porque o problema não é o relacionamento, o problema é ela. Tem gente que está brigando porque o mundo está em briga. O mundo está em guerra. O mundo está em guerra porque ela está em guerra. Se o mundo está conflituoso, o filósofo estuda. Ele vai avaliar. Por quê? O espiritismo esquadrinha. Depois que começardes a entender o processo, você vai sair do mundo para pregar, para reformar o mundo. Vai perder. Porque você tem que reformar a si mesmo. Você estando bem integrado com a natureza, você passa a ser uma peça a ser utilizada numa engrenagem, uma peça mais polida, mais ajustada, novinha em folha, certo? Então você está trocando na engrenagem as peças que são das suas responsabilidades. Ah, mas eu queria um mundo melhor. Faça a sua parte. Agora, se você ficar olhando para o mundo lá de fora triste, desalentado, pessimista, etc., você não está cuidando da sua peça, do papel que ela exerce no processo da natureza. Tem lógica o que eu falei? Alguém discorda? O chat, um abraço para todos. Pois bem, eu estou meio acelerado hoje, porque a tarefa é que nós foquemos essa testemunha que é alçada, que é convidada para ir aos céus. Versículo 12. E ouviram uma grande voz do céu que lhes dizia: subi cá. E subiram ao céu em uma nuvem, e os seus inimigos os viram. Então a testemunha sobe ao céu, fica nas nuvens, e o inimigo fica assim. O inimigo não consegue subir, porque ele não tem autoridade. Não basta querer voar, como fala na roça. Tem que ter asa. Você conhece aquela história dos anjinhos lá no altar? Né? Pois é. O companheiro entrou no altar lá para pegar emprestado e não devolver lá os elementos que tinha no altar. Né? O irmão do alheio. Aí tá no meio da ação, né? Aí caiu lá alguma coisa e o padre passava lá perto e virou e falou assim: ó, quem está aí? Aí um outro gritou: é um anjo. Anjo? Tem céu, então voa. A voa, isso é a piada do pessoal da roça. A voa, então, assim, não dá, nós somos fiote. Então as histórias, nós somos fiote, não dá para voar. Então, na verdade, Apocalipse também é anedota. Chico gostava dessas piadas. Pois bem. Isso é coisa do leão, hein? Leão que gosta disso. Então a gente vê os anjos para subirem. Na verdade, é a ideia da autoridade. Autoridade inquestionável. É a expressão da verdade. Agora, o filósofo que busca, através do estudo, da prática, ele vai adquirindo sabedoria. Então, ele vai subindo a escala. E quanto mais ele ascende, mais ele percebe que ele tem que voltar. É a ideia da pirâmide. A pirâmide egípcia. Quanto mais você subir, mais integrado você vai estar com o pico da pirâmide.
Então, todos que sobem, eles vão, na verdade, se integrando, porque o espaço vai diminuindo. Papel e lápis não, é pincel e... Vamos pensar rapidinho, porque o tempo não permite. Vamos pensar na pirâmide. A ideia da ascensão. Atingir a culminância. Vamos colocar a culminância Deus. Verdade. Quanto mais você subir, mais você vai se integrar com quem está subindo. Concorda? Os espaços vão diminuindo. Então, aqui nós vamos trazendo a ideia da unidade. E você só sobe de acordo com a capacidade que você tiver de descer. O que é isso, Carlos Alberto? Coisa maluca? Não, é fácil. Você recebeu um conteúdo. Verdade. Você está em busca dela. A verdade vai te dizer, desce para pôr em prática. Aí você mergulha na sua intimidade e busca os elementos que precisam de ser colocados à prova. Certo? Eu vim ao Centro Espírita, assisti uma reflexão de evangelho que fala da paciência. A paciência é a ciência da paz. Aí você vai assistir 300 mil palestras que vai teorizar isso. Filosofia. Filosofia é o caminho. Eu sou o caminho. Então você abre o campo mental, há possibilidade. Mas Jesus continua dizendo, e a verdade? Eu sou o caminho, e a verdade, e a vida. Estão lembrados? A verdade é quando este caminho começa a ser percorrido. A filosofia passa a ser operacionalizada no dia a dia. Aí você sai do Centro Espírita, nossa senhora, minha sogra, aquela cobra que me atazana. É tão cobra que a cama é redonda e ela dorme enrolada. Gente, eu não estou falando da minha sogra, não, tá? Porque minha sogra, eu amo-a de paixão. Ela está até no mundo espiritual. O pessoal gosta das brincadeiras. Mas vamos voltar. De vez em quando ela nos visita aqui. E ela morre de rir com esses casos, porque ela continua rindo dos meus casos. Mas assim, voltando. Aí você vai exercer a paciência. Caminho, à medida em que você almoça com a sogra, você leva o sogro para cá, traz o cunhado para lá, a nora, vai passar férias com ela. Olha o pessoal. Já está encaixando em alguns exemplos. Vai, né, para o nosso lado direto depois dessa Vai para o nosso lado existência. direto. Aí o vizinho, quando ele liga o funk domingo de manhã, você levanta abençoando em prece de louvor, agradecendo a Deus por morar do lado daquele barraco dele. Né? Vocês moram em comunidade. Que bênção acordar de manhã escutando essa música alta. Eu não estou falando do estilo, não, porque tem gente que gosta, né? Mas dá gosto para tudo também. Mas voltando, a responsabilidade do indivíduo, ele está bem com a bagunça que o outro está fazendo. No meio da briga lá entre os primos, ele passa incólume, semeando o pá. Ele está colocando em prática a paciência, Vaninha. Olha que beleza. E os netinhos quebrando a casa, meus netinhos queridos, e a vovó permanecem naquela condição de bondade, embora energia, isso não pode, etc. Mas a vovó continua naquela condição maternal, sem dizer, olha só, fiquei velha e agora tem que resolver o problema da minha filha, cuidando dos meus netos. Hein? E depois do almoço, recebe a galera em casa, 78 pessoas, você labora, trabalha desde 5 horas da manhã para soltar o almoço meio-dia, depois todo mundo almoça, vai todo mundo embora. Imagine as louças todas ainda para você lavar, e você faz isso com toda a dignidade, com toda a mansuetude, com toda a misericórdia. Paciência em treinamento, hein? Vocês estão rindo, né? Isso é só para quebrar, porque hoje é sábado. Você tem paciência com as suas dificuldades? Então, a paciência no campo social, ela é discutível. E se vocês não concordarem com esses exemplos que eu dou, não é? Hashtag, vão discutir isso com o Evangelho segundo o Espiritismo. Porque o tempo todo a mensagem é para ser benevolente, indulgente e perdoar.
Questão 886 do Livro dos Espíritos. Né? A Regina está sorrindo. Agora, e contigo mesmo? Você tem que ser benevolente. Você tem que ser indulgente. Você tem que aplicar o auto-perdão, sem ser conivente, sem ser indiferente, sem ser rebelde. Caridade é contigo também. Aliás, deveria começar conosco. Mas Jesus fala para primeiro ir para o próximo. Ame ao próximo como a ti mesmo. Porque a nossa tendência é egóica. É Narciso acha feio que não é espelho. É trabalhar dentro desse movimento. Então, a testemunha, para concluir, ela é a verdade que vai adquirindo uma posição de autoridade. O bem que tu fizer, você não vai perceber. Bem genuíno. O bem que você fizer, genuinamente, ele é luz e você não vai perceber. Agora, se você ficar procurando ver esse bem, ele deixa de ser bem. E esse exercício, quando você até passa a automatizar, sem perder a essência, você já sai de casa com a meta, fazer o bem, cultuar o belo, trabalhar com justiça. Isso já está assim no seu programa de vida. Naturalmente, essas testemunhas ou esses testemunhos vão subir aos céus. E eles são observados por todos que estão à sua volta, encarnado e desencarnado. E quanto mais repete, isso vai virando realidade, vai virando a tônica da vida. Isso é espetacular. Aí quem observa que está embaixo não alcança. As dificuldades do caminho, vamos despersonalizar. Os problemas do caminho não alcançam a testemunha que está nas nuvens. Porque não tem condições de atingir. Exemplo, você já tem a tarefa de vir ao estudo do Apocalipse. Nada no mundo te tira do caminho. Dor de cabeça, né? PPM, eu troco a sigla só para provocar. Né? Gripe não é possível. Né? Gripe o pessoal vem mesmo. Né? Que mais, Júlio? Falta de dinheiro. O que mais que impede de vir? Espinhela caída. Espinhela caída. Puxa vida. Gente, a gente convive com algumas pessoas que são mais antigas que a gente sabe disso. Então, sabe, não é mais impedimento. Tu vem. Alceu Valença. Tu vens. Eu já não escuto os seus sinais de história. Anunciação do Alceu. Você vem. Então, não há impedimento sob o ponto de vista externo e nem interno. É convicção, é princípio de vida. Ética, moral, é princípio de vida. Não tem que discutir. Existe a ética, existe a moral, ponto. Aonde tem contradição é porque não está estabelecido, amigão. Fechou? Combinado? Agora, aqueles que estão embaixo, que observam as nuvens, a essência das nuvens, tentarão ainda, eles não desistem. O problema não vai acabar. Aí começa a atacar pela periferia, aqueles que estão à sua volta. Por exemplo, passam a ser instrumentos. Mas você já está indo de novo para o centro? Né? Temos história assim? Ou então aqueles que falam assim, hipocrisia pura, te conheço, caboclo. Ainda fala de outros carnavais. Aí você fala assim, nossa, e eu pulei mesmo muito carnaval. Mas agora eu estou querendo me redimir. Hoje não tem nada contra o carnaval. Cada um dá à carne o devido valor para ela. Tem outros que já não trabalham mais na linha da carne, estão em busca da essência espiritual. Está tudo certo, não tem nada errado. A não ser aquilo que te causa insatisfação. Isso é que está errado. Pegaram aí? E que tem a ver com a sua responsabilidade de mudar. Ô Júlio, versículo 13. E naquela mesma hora houve um grande terremoto. É o nosso tema. Terremoto. Continuando a leitura, eu passo para você. E caiu a 10ª parte da cidade. E no terremoto foram mortos 7.000 homens, e os demais ficaram muito atemorizados, e deram glória ao Deus do céu.
eu vou pedir, Júlio, para você comentar a primeira parte. E naquela mesma hora houve um grande terremoto, vírgula. Fica aí. Certo. O terremoto... E nós temos aí que nos lembrar de Allan Kardec no livro A Gênesis, quando ele vai dizer que hoje não são mais as entranhas do globo que se agitam, mas as da humanidade. As entranhas do globo sempre se agitaram de uma forma ou de outra nos movimentos normais, cíclicos, dos terremotos, que num determinado tempo podem aumentar, no outro tempo diminuir. Isso é natural, faz parte da geologia da Terra. Hoje o que se movimenta com muita intensidade são as entranhas da humanidade, em função dos movimentos psicológicos, o vazio existencial, o vazio da alma, a questão da sociedade fútil, líquida, como o Casalberto se refere de vez em quando. Então hoje nós estamos sendo convidados a fazer um exame, rever valores, regimentar novas propostas para operar. Então nós temos aí as testemunhas que vão apresentando os componentes novos, digamos assim, embora nós já conhecemos de milênios, e o nosso desafio é implementar a evolução, digamos, numa linha mais direta. Ou seja, adentramos a casa espírita, ouvimos os ensinamentos, esses ensinamentos vão mexer com a nossa intimidade, com o nosso interior, vamos entrar naqueles terrenos, às vezes, de culpa, remorso, arrependimento, mas o objetivo não é permanecermos nesse território, não, é superarmos essas dificuldades, fazermos aí a derrubada, digamos assim, da imperfeição, do movimento equivocado que nós realizamos, de acrescentar o abuso a um princípio ou um instinto natural, um instinto adequado que desenvolvemos ao longo da evolução. Quando nós saímos, então, dessa órbita da unidade divina, do belo, da perfeição, nós vamos adentrar fatalmente no terreno do egoísmo, vamos desenvolver imperfeições, é como se estivesse acrescentando um puxadinho na arca divina. Falamos da arca hoje no carro, você até comentou um aspecto da arca. Então, esse movimento de deixar de orbitar a unidade divina, que é o belo, o bem, o amor, e nós vamos, então, nos voltar para nós mesmos. É como se nós estivéssemos desenvolvendo, ou acrescentando um puxadinho na casa mental, e depois, na nossa cidadela interior, e depois precisamos fazer esse movimento dos movimentos da reencarnação. A gente aprende que nós recebemos uma carga de 10%, de um modo geral, daquela complicação toda que nós desenvolvemos. Os espíritos nos propõem 10%, porque às vezes o elemento quer renascer coxo, estropiado, cego, surdo, mudo, que é para resolver tudo de uma vez, né? Voltando à questão da família, ele quer ter a sogra complexa, o sogro atribulado, o cunhado, etc. Quer resolver tudo de uma vez. Os espíritos falam, não, meu amigo, nós vamos uma cotinha de 10%. Vai ser só a esposa. Só a esposa. Que até o símbolo do dízimo... Só o marido. O símbolo do dízimo... Para ficar bem com todo mundo. O símbolo do dízimo, quando se fala aqui em 10%, que o Beto vai trabalhar isso mais propriedade, nós vamos lembrar do dízimo. Então é uma cota de 10%. Então o trabalho é amenizado, é suavizado. Digamos, é 10% de destruição de uma complicação e 90% de felicidade se nos aplicarmos às virtudes. Porque as virtudes contêm o fator felicidade inerente a todas as virtudes se encontra o componente da felicidade. Então, se queremos ser felizes, a matemática é simples, basta desenvolvermos virtudes. Se queremos continuar na infelicidade, basta continuarmos alimentando egoísmo. E depois nós teremos que fazer. Então, meu caro Carlos Alberto, quando
a gente vê falando em, por exemplo, evolução em linha reta, né, que o pessoal fala muito, entendemos que o que seria uma evolução em linha reta? Eu ouvi o ensinamento e parto para a aplicação. Não vou deixar o egoísmo tomar conta, a vaidade, a cobiça, porque depois vai ser mais difícil, as entranhas vão se mexer, nós vamos ficar numa inconformação geral com os acontecimentos. Não me consta que Jesus era inconformado com Pilatos, com Caifás, com Anás, com aquele quadro socioeconômico, político. Não me consta que ele ficava numa inconformação, numa revolta deliberada ou manifestada, não. Jesus operava no bem, convidando as criaturas, as pessoas, os Pilatos, os Caifáses, os Anáses, os romanos, de um modo geral, a ingressarem no... Senão a derrubada depois fica mais difícil. Né? O símbolo de uma derrubada complexa na história é o Templo de Jerusalém. Sim. Destruído 2 vezes com grande ímpeto. E uma terceira com Adriano com um pouco menos de ruído. Mas é isso aí. Passa para as meninas ali, porque eu estou vendo que elas estão querendo falar. Dora está conosco, seja bem-vinda, Dora. Esteja à vontade para trazer as suas ponderações. Para mim sempre é uma honra, né? Estar com vocês. Muitas reflexões, Casalberto. Hoje eu consegui entender, da outra vez que eu estive aqui, sobre as testemunhas. Que bom. Muito interessante as ponderações, porque a gente lê e fica muito na superfície. Então, o estudo, né, como você disse agora, assim, um exemplo espetacular. Enquanto a gente está estudando, enquanto a gente está ensinando, aprendendo, você está em conexão e tentando subir para essa unidade divina que é Deus. É extremamente importante a gente compreender isso. Muito bem. Quer falar, Cláudia? A explicação do Júlio aqui foi muito clara, né? Falando dos 10% do trabalho nos 10%, a 10ª parte. O grande terremoto, o terremoto interior, interno nosso, não um terremoto de fora. E até onde a gente dá conta de se soerguer em meio ao terremoto, se fosse mais do que 10%, do que a 10ª parte, a linha evolutiva, ela vai caminhando de forma, no seu tempo e no seu modo. A misericórdia divina, ela exige os 10%, porque 12% já seria pesado para a gente. Uhum. Então, é muito interessante esse raciocínio que o Júlio trouxe. Quer falar, Regina? Ok. Pois bem, gente, então, os 10% falam sobre a misericórdia. Misericórdia da providência divina. Que jamais nos deixa uns à frente dos outros sem finalidade. Esse é um pensamento do filósofo e benfeitor Emmanuel. Então, nós estamos diante de um momento histórico importante, porque a gente observa que o processo de evolução, sob o ponto de vista das massas, ele oscila muito. Por isso é que a gente observa tantas contradições. Se você escolher um líder de um país e observar a sua trajetória, você vai ver altos e baixos nas suas decisões. É óbvio que no mundo globalizado hoje não dá para você falar, e é um equívoco dizer, que um presidente, por exemplo, fez isso. Bom, como assim? Hoje o sistema é todo amarrado burocraticamente. Aliás, o Brasil, para ele evoluir, os homens vão ter que ter maturidade e desburocratizar. E você tirar os fios que foram tecidos não é simples. Por que ele é tão amarrado? Por excesso de preciosismo ou justificativa de cargos ou de encargos. Então vamos escrever lei. O indivíduo é legislador, o objetivo dele é escrever lei.
e não se pensa nas que já existem. Colocar em prática, não é verdade? Então, na verdade, o Emmanuel tem um pensamento que explica isso, que explica essa teoria, né? Quanto mais leis, mais primitivo é um povo. Isso é natural. Então, se a gente, por exemplo, buscar no iluminismo a proposta de liberdade, de igualdade, de fraternidade, que no Livro dos Espíritos, os autores espirituais, verdadeiramente, aqueles que inspiraram os homens a desenvolver essa teoria, ou estes princípios, eles definem como lei divina. Liberdade é lei divina. Igualdade é lei divina. Fraternidade é lei divina. A conservação é lei divina. Sociedade é lei divina. Não é isso? A perfeição moral, que é o 11º capítulo das leis morais, faz uma junção de tudo que a gente tem que trabalhar. Então, na verdade, as equações, elas são simples, elas não são difíceis. Nós é que sofisticamos na hora que vamos colocar em prática. Já que eu citei Platão, dentro da ideia do mundo... dentro da teoria do mundo das ideias, o grande desafio é você buscar a ideia na sua essência e pôr em prática. Ao colocar em prática, naturalmente você vai deformar a essência da ideia, porque você vai fazer do seu jeito. Então tem um exemplo que ajuda. Se a gente chamar um companheiro para fazer uma modificação nessa parede, um pedreiro que também é pintor, que tem várias qualidades no seu trabalho, ele chega aqui e resolve esse problema fácil. Vamos fazer um multirão aqui. A nossa casa é uma casa de colaboração. Aliás, levantar recurso aqui é uma luta, até para pagar a luz. Mas vamos que vamos. Vamos fazer um multirão porque não tem dinheiro em caixa? Vamos pintar a FIAC? Fechou. E por sinal, a tarefa espírita também tem esse outro lado, né? Já que não tem dinheiro, vamos fazer nós mesmos, né? Aí vira mutirão, vira oportunidade, vira tarefa, vira convívio, fraternidade, tem o seu valor. Mas, gente, nós vamos tomar uma surra para reconstruir essa parede, para depois pintar a parede. Olha, vai dar trabalho demais. Pode ser que o que um pedreiro poderia fazer em um dia, já vai gastar 10 dias. E vai ficar uma obra teratológica. A ideia é a mesma. A ideia de reformar. O arquiteto chega aqui, projetista, diz, entrega. Na hora de pôr em prática, nós vamos trabalhar com a nossa possibilidade. Então, sob o ponto de vista da evolução, nós estamos em busca... Imagine um sol. Você busca no sol a essência. Mas você vai trabalhar dentro de uma caverna, até fazendo alusão ao mito da caverna de Platão, dentro de uma caverna, e essa caverna tem uma fogueira acesa. A ideia é que essa fogueira acesa dentro da caverna, ela é a ideia deformada da luz do sol, dentro de um ajuste natural de quem está dentro da caverna. Quem nunca saiu por lá de fora acha que aquela chama da fogueira é a luz plena, soberana e genuína, certo? E, na verdade, não é. Um dia que o indivíduo ficar assim, insatisfeito, porque, já conheço isso aqui, aí um belo dia ele levanta a cabeça e vê que tem uma fresta lá no alto da caverna, entra uma luz. De onde está vindo aquela luz? Ele associa o facho de luz com a fogueira. Então lá em cima deve ter uma fogueira maior. Aí, essa vida aqui, vamos imaginar, uma fogueira dentro de uma caverna, ela vai iluminar mais ou menos, ela não vai iluminar como se fosse um holofote, uma luz plena, concorda? Então o indivíduo falou assim, de repente, quem sabe tem uma fogueira maior lá fora? Só que ele vai ter que subir, e a subida é íngreme, ela é complicada, cheia de... ele tem que fazer um escalonamento, né? Ele pode se machucar, ele vai tentar, ele escorrega, cai, mas ele abraça o ideal e vai adiante. E a luz da chama a luz, fala alto. A luz da fogueira, ela
Repete, por favor, que o povo de casa quer ouvir. A luz da fogueira, ela é bruxoleante, né? Então ela não vai iluminar como a luz do sol. Então a pessoa vai ter dificuldade para subir. Pois é. Então, quando ele chegar no alto, a primeira coisa que vai acontecer com ele, quando ele chegar, o dia claro, ele vai ter problema para ver. Porque a luz lá em cima é soberana. Então ele vai ter um enceguecimento natural, ele vai precisar de se adequar. Mas depois que ele se ajustar e ele conseguir ver o sol, e ele não pode ver o sol diretamente, tem esse detalhe, a gente não dá conta. Ele falou assim, meu Deus, descobri o mundo. Isso aqui que é a verdade. Embora ele esteja ainda muito distante, porque o sol está qual a distância do sol para a Terra? Mas ele descobriu a vida. Meu Deus, eu achava que tudo se resumia à vida na caverna. E lá na caverna existem aqueles que são coordenadores da caverna. Imaginem quem está lá na caverna, geralmente está amarrado a um sistema. Pensem num homem na caverna, olhando para a chama. Ele geralmente está acorrentado. Esse indivíduo que saiu, ele teve que romper. Ele teve que romper com o sistema. E muitas vezes nós estamos acomodados a esse sistema. As religiões muitas vezes caracterizam um sistema de domínio que o indivíduo acomoda. Porque... Oi? Igual a história do peixe. Sim, a história do peixe ela foi inspirada no mito da caverna de Platão. É a mesma coisa, porém, ajuste. Aqui é caverna, luz, terra, lá é água. Mas depois a gente vai percebendo o seguinte, que quando o indivíduo, então, ele vai se adaptar a uma luz maior, aí ele vai ver um lago, ele vai ver, inclusive, que essa luz do sol, ela se reflete no lago, e tem árvore, tem pássaro. Meu Deus, que mundo era aquele? Aí ele fica tão inebriado, ele fica tão feliz, que ele se recorda do passado, da sua história. E na sua história envolve corações vinculados ao dele, que vivia na caverna, com ele. Então, o mundo que ele está descobrindo, ele apenas está vendo um panorama, mas é um universo. E naturalmente ele se sente também inseguro diante dessa novidade. Então, é mais seguro, e também um movimento de gratidão, ele voltar para a caverna. Porque ele quer contar para quem está na caverna que existe um mundo aqui de fora. Aí ele vai ter um outro problema. Descer, fazer um escalonamento inverso. Né? Fazer rapel lá. Cheio de perigo para descer para o abismo. Não é simples. Costumam dizer que voltar é pior do que subir. Né? E quando ele chegar lá embaixo, ele vai ter um outro trabalho. Convencer quem está lá. E, geralmente, quem se encontra na caverna não está disposto a olhar com o olhar daquele que se candidata a contar isto. Qual que é o trabalho do filósofo, da testemunha? Ele está enxergando e ele quer emprestar o seu olhar para a humanidade. Ele quer auxiliar, ele quer oferecer, por generosidade, a sua experiência para que o outro também veja. Só que a tendência é não querer usar a lente do outro. Por egoísmo, por orgulho. Não é? O que vai caracterizar inaptidão, inexperiência, ignorância. Certo? Agora, o interessante, gente, é que à medida que o indivíduo for descendo, ele também vai encontrar aqueles que já estão naquela mesma condição anterior dele, de querer subir. Opa, aí ele vai verificar o seguinte, que ele não pode descer direto, que ele não vai ter sucesso. Então é melhor para ele auxiliar aqueles que já começaram a ter interesse em subir. Pegaram aí? Como é que se dá o processo evolutivo? Porque se ele for lá no abismo, o espírito está embotado lá, Júlio. Vocês já entraram dentro de uma caverna profunda? Existe risco de abalos. Então você não pode descer demais, porque você pode colocar em risco
a sua própria trajetória. Você não tem autoridade, certo? Sim. Aí Chico Xavier tem uma história boa que ilustra para nós. Quando ele vai se referir a uma entidade espiritual de alta envergadura, que faz parte da equipe deles, que ficou conhecida, ela teve encarnada na Ibéria, na Península, e ficou conhecida como Isabel de Aragão, a rainha Santa Isabel de Aragão. Era um espírito assim, de alta envergadura que viveu na Idade Média. Pois bem, ela era inclusive médium de efeito físico, auxiliava muito o povo português, enfim. No mundo espiritual, Isabel de Aragão tem uma tarefa, ela é uma líder com tanta autoridade que existem equipes que fazem incursões em regiões trevosas, cavernosas, abismo onde se encontra espíritos na pior condição possível. Ela é a coordenadora das incursões. Observem bem. Então é uma legião de espíritos de alta capacidade que mergulham ou que adentram nessas regiões. E quando a situação complica, a luz dela se faz perceptível pelos espíritos que estão em condições difíceis, que dá garantia, segurança para os trabalhadores que estão na equipe. Agora, cada um desce aonde pode. Cada um vai aonde tem condição. Tem reuniões mediúnicas aí que vocês verem, vocês vão se deparar com cada absurdo. Revista em quadrinho. Revista em quadrinho tipo Patinhas. Walt Disney. Dirigentes e médiuns brincando de descer nas regiões inferiores. Cuidado, quem estiver me assistindo em casa. Você pode estar vinculado a uma gaiola de muitas ilusões. Não é fácil, não é simples. Né, Júlio? Então, o André Luiz, quantas passagens do André Luiz? André, até aqui nós podemos ir. Daqui para frente não dá. Porque se for, fica. Tem um filme que eu acho espetacular. Se vocês não assistiram, ainda está em tempo. É um filme dos anos 80, ou dos anos 90, Amor Além da Vida. Robbie Williams. O Robbie Williams está até lá já no plano espiritual, coitado. Desencarnou em situação difícil. O Robbie Williams, nesse filme, a mulher suicida, ele desencarna de acidente, os filhos também. E aí, no mundo espiritual, ele assume uma tarefa de resgatar a esposa. É lógico que é símbolo, porque ele não tinha condição, ele não tinha autoridade para fazer uma incursão daquele tipo. Mas o que vale é a essência moral. E a tônica do filme é o vínculo do sentimento. O sentimento, o amor que ele tinha para com a ex-esposa era o mais poderoso instrumento para se aproximar dela em função do suicídio que colocou ela numa situação degradante, de loucura completa no mundo espiritual. O espírito fica completamente fora de órbita. É assim mesmo. E eu estou dizendo em alguns casos, né? Porque a turma tem também a ideia de generalizar. Mas, enfim, a ideia do filme, no ponto que eu queria. Quando ele está dialogando com um coordenador espiritual, este diz para ele: toma cuidado, porque você pode ir e não voltar. É óbvio que não voltar é sob o ponto de vista relativo e não absoluto de tempo. Porque senão você repete a ideia do inferno eterno. Não é? Isso aí é teoria que caiu por terra com a chegada do Espiritismo. Nós estamos caminhando para o século XXI. Então, mas, contudo, todavia, porém, ele vai realmente dizer sobre essa condição. Que determinado lugar tu não pode entrar. Que se entrar, fica.
Você vai entrar numa comunidade, naqueles lugares que são coordenados por milícias, de alta periculosidade, você não pode entrar porque a região é fiscalizada. Tem uma regra no campo do crime, certo? Então ninguém vai entrar de peito aberto. Porque quem entrar vai tomar chumbo. Não é assim? No mundo espiritual o processo funciona assim, caboclo. Existem regiões que são coordenadas por entidades de péssima índole, aonde o mal é verdadeiramente o mal. Obviamente transitório, porque aquelas regiões são, na verdade, sustentadas pelo campo mental destes seres, encarnado e desencarnado. Vai esse detalhe, viu? Os pensamentos doentios sustentam as regiões inferiores do mundo espiritual. Então, quando a gente está aqui fazendo prece, não tem ninguém aqui em posição de joelhos acendendo vela naquela caracterização antiga. Mas a nossa reunião é uma reunião de prece. Nós estamos trabalhando a mudança dos horizontes da mente, mudando sentimentos. Com isso, você está contribuindo, com certeza, para o aprimoramento da humanidade. Você não tenha dúvida. Da mesma forma, se você estiver arquitetando a desdida de alguém, você também está se vinculando a estas esferas. Pode abrir um pouco, tá? Ficou claro? Então, isso é importante para a gente. Então, os abalos que acontecem, Vânia, voltando ao mito da caverna, no fundo destas regiões, ou nestas situações, são tremores sísmicos, sob o ponto de vista espiritual, de muita importância. Porque isso causa um balanço no indivíduo. Ele está quietinho lá. Pô, vai cair, ele se levanta. Eu tenho que buscar alguma coisa para acontecer. Aí a gente vai entender por que as coisas complicadas do mundo acabam sendo autorizadas pelo alto. Os escândalos são necessários. Ai de quem os pratica. Não é o que nós estudamos sobre, por exemplo, a guerra, lei de destruição? A guerra é necessária. Lógico, os espíritos superiores vão falar assim, gente, sai para guerrear. Não. Mas nós criamos as situações para isso, porque nós estamos em guerra interior. Então, dois que estão divididos, que estão batalhando, brigando consigo mesmo, juntos eles vão acabar brigando consigo mesmo. Por isso é que a gente costuma dizer que a treva se resolve com a treva. Tem acontecimentos no mundo que tem hora que a gente fala assim, mas como é que pode? Aí passa um pouquinho, daqui a pouco está resolvido. Não é? Não foi o que aconteceu com o Brasil? Ou que começou a acontecer no Brasil? Porque são 500 anos, né? Começou a acontecer aí um monte de fatos que estão revelando comportamentos que até então não tinham nem repercussão. Hoje, caboclo. Hoje, eu falei caboclo a terceira vez, Júlio. Eu estou com os caboclos aqui comigo. Estou incorporado aqui. Caboclo, lembra dessa novela? Lucélia Santos? Naquela época eu podia assistir e as novelas eram mais qualificadas. Hoje não dá nem para ligar aquele canal mais. Mas voltando, esses movimentos, eles acabam funcionando para que a gente descubra a nossa posição. Entendam bem isso. Então a treva se resolve com a treva. A mentira tem perna curta. Eu acabei falando e não falei. Hoje, qualquer coisa, qualquer desvio que você cometa, tem uma câmera te filmando. Sorria. Você está na Bahia, preste atenção, está sendo filmado. Faz bobagem. Agora, o indivíduo que não tem escrúpulo, não está nem aí se vai ser filmado, porque também tem a teoria de que não vai ser preso, ou se for preso, tem alguém que dá um... Isso que eu ia falar, as leis favorecem as leis, situações. Né? Mas, sob o ponto de vista espiritual, é questão de caráter, índole. Então, aonde que os espíritos pegam? Aonde que eles batem? Qual tecla? Vocês vão ficar fazendo movimento social aí, partidário, etc, etc? Vai que eu estou te vendo. Os espíritos estão investindo em outra linha. Quer um exemplo? Evangelização infantil, educação, promover a mudança
da mentalidade da sociedade. Educação, amigão. No mais, lusco-fusco. Cláudia, você ia falar e eu preciso de passar. A Cláudia já até voltou para o mundo que ela estava. Vamos embora. Não, é nesse versículo, exatamente nesse 12, 13, subiram ao céu em uma nuvem, e os inimigos os viram. E naquela mesma hora houve um grande terremoto. Esse inimigo que nos vê ao tentar subir a nuvem, receber o chamado, são as nossas mazelas interiores mesmo. Que nós dizemos que hoje você chega a um estágio que você imagina que seu maior inimigo é você mesmo. Não tem outro. O seu desleixo com a saúde, com sono, com várias esferas que a gente tem uma grande preocupação hoje, essa nuvem que você tenta subir e o inimigo tenta te puxar, é uma batalha interior absurda. Tanto que nessa passagem aqui, o Evangelho segundo o Espiritismo, amai os vossos inimigos, você volta a ler aquele capítulo com outra compreensão. Eu vou amar os meus inimigos e eu vou ter ali uma outra performance desse inimigo. Não é o inimigo que está fora, é o inimigo que está dentro. O BIP, benevolência, indulgência e perdão, é o meu inimigo interno também, uma reelaboração, um soerguimento desse... Quando você diz que o Apocalipse trabalha com o interior, ele começa a esclarecer nesse sentido. A sua preocupação volta não para o terremoto de fora, mas o terremoto de dentro o tempo inteiro. Sem dúvida. E a própria vida, ela contribui para que essas modificações aconteçam. Observemos, caiu a 10ª parte da cidade. E no terremoto, versículo 13, foram mortos 7.000 homens. E os demais ficaram muito atemorizados. Então a gente observa o seguinte, cai a 10ª parte da cidade, a cidade dá uma ideia da estrutura. A estrutura íntima, mas também a estrutura social. Cai 10ª parte dela. Imagine quando tem um flagelo destruidor. Não é? Como que complica? E esse flagelo, ele, na verdade, vai trazer o quê? Mortes para uns, no caso, 7.000 homens, e os demais ficaram atemorizados. Então, um abalo, ele vai proporcionar morte para uns e temor para outros, a definir que cada um será visitado de acordo com a sua necessidade. Por exemplo, desencarna um indivíduo na família. Você tem lá numerosos familiares. Cada um reage à desencarnação de uma forma diferente. Não é assim? Eu contei um caso aqui, há um mês atrás, eu vivi uma desencarnação em família, e eu narrei que estava no CTI e assisti 3 pessoas desencarnando ao mesmo tempo. Aí uma amiga nossa, Eunice, lá do Grupo Sheila, se ela estiver assistindo o estudo, depois ela vai me mandar um WhatsApp. Ela me mandou um WhatsApp preocupada. Carlos Alberto, eu assustei quando você falou que estava no CTI. Ela pensou que fui eu que estava ali passando por uma aprovação sob o ponto de vista físico, né? Pois bem, mas poderia ser. Vamos nos colocar no CTI numa situação difícil. Você passando por uma prova de uma doença, enfim. Quantas vezes indivíduos passaram por este sendal e saíram daquela situação com uma verdadeira mudança de pensamento e de atitude, sob o ponto de vista da valorização da vida. Mas existe um número muito maior que passa por ali, recobra, retoma, reajusta, e daqui a 2 meses nem se lembra que passou por lá. Não é assim que funciona? Então cada um responde de uma maneira muito específica. Já outros que estão ali, como eu estive, estava com uma pessoa querida e 2 desconhecidas, assistindo às 3 desencarnações. Eu estava ali exercitando no laboratório a minha oração e a minha crença.
Qual é o princípio que norteia a minha vida? Imortalidade da alma. Então, no momento em que a alma querida deu o último suspiro, vai com Deus, amigão. Estou te esperando. Porque eu sei que você vai voltar. Não é? Ou então você me espera e a gente vai se reencontrar. Sob o ponto de vista espiritual, eu não estava falando que eu vou desencarnar ou que ele vai reencarnar. Eu estava dialogando com ele sob o ponto de vista de uma relação espiritual, mental, emocional. O desencarnado, você interage com ele, certo? O companheiro outro que estava lá, os dois outros que estavam desencarnando, eu vi que eles estavam em situações espirituais muito, muito difíceis. Inclusive envolvidos por entidades em sofrimento também. Então, até no momento da desencarnação, ele é uma verificação do estado íntimo. Tem indivíduo que desencarna, para ele não significa tremor de terra. Desencarna como acordasse depois de um pesadelo, de um sono. Está lá no mundo espiritual, não passou nem por uma dor moral. Tanto que nem sabem que desencarnaram. Nas reuniões mediúnicas a gente tem esses testemunhos. Espíritos que chegam, a gente tem que ter cuidado para falar que eles estão numa outra ambiência. Aliás, vai aqui um outro recado, amigo, carinhoso, porque tem gente que em reunião mediúnica comunica para o espírito que desencarnou. Você gostaria de receber essa notícia? Hein? Gostaria, Denise? Denise, chega alguém numa reunião e fala assim, Denise, você está enganada. Você morreu, Denise. A maioria dos espíritos que se apresentam em atividade mediúnica não estão em condições nem de ouvir isso. E tem gente que mata o indivíduo, tem outros que põe em nave e manda para fora, vai mandar para outro mundo. Tem gente que bate nos espíritos, bate mesmo. Você é um pecador. Não é? Tem uns que usam arrogância. E tem outros que são tão místicos que engarrafam espíritos. Essa é ótima. Eu não posso perder a piada. Eu perco o amigo Júlio. Tem casa espírita por aí que tem uma sala que fica cheia de garrafas. Vocês estão achando que é brincadeira? É a sala, deve ser o nome dado, sala do engarrafamento, ou engarrafamento espiritual. A Dora está olhando assim, perplexa. Casalberto, que mentira é essa que você está... Dora, eu já visitei cada casa espírita. Tem sala das águas. Tem casa espírita que adota o sistema de beneficência que distribui remédio. Aí se dá o nome de farmácia, né? Não é a função da casa espírita, mas respeitamos, cada um fala. Agora, uma sala parecida com uma sala de farmácia, que é sala de engarrafamento, não, de água magnetizada. Gente, tem até rótulo nas águas. Esta água é calmante, esta é estimulante. Quando você entrar lá, qual que você vai querer, Denise? Hein? Meu Deus do céu. É o espiritismo a moda da casa. Mas engarrafamento de espírito tem mesmo, viu, Júlio? Esta aqui é do espírito engarrafado. Deve ser igual arquivo de vinho, reunião tal. Reunião 1957. Espírito de um advogado engarrafado porque estava rebelde diante de... Está em estado de envelhecimento para melhorar, não é isso? Igual vinho. Não tem tonel de carvalho também, deve não? Deve ter tonel de garrafa para colocar... Meu Deus do céu, gente. Vocês estão achando que é brincadeira? Isso é muito sério. Então, eu aprendi com Arnaldo Rocha, que era orientado por Emmanuel, nas reuniões que são registradas nos livros Instruções Psicofônicas e Vozes do Grande Além, que os espíritos que comunicam conosco precisam de carinho. Prestem atenção no que eu estou dizendo. A palavra é carinho, generosidade. Você pode até agir com uma certa energia para dizer, seu tempo terminou, irmão. Mas existem N formas de você dizer isso. E tem
muita gente por aí que vai ser recebida no mundo espiritual por estes espíritos, e quando chegar do lado de lá, fala assim, agora é olho no olho. Você lembra que você achava que era o bambambam? Como é que será daqui para frente? O pessoal está meio com o olho regalado para mim, Júlio. Eles estão preocupados. A arrogância será castigada. Castigada pelas próprias leis da natureza. Ficou claro? Quem é presunçoso, a presunção será corrigida. Quem é manipulador a partir do interesse pessoal, vai ser manipulado amanhã. Quantos médiuns estão passando por dificuldades, sofrimentos, porque brincaram com os outros, porque brincaram com o ser humano. E hoje são joguetes de espíritos. Quando a gente fala isso, a gente fala com cuidado, mas é necessário esclarecer. Porque isso pode estar na sua família, para não dizer que pode estar acontecendo até com você. Quantas pessoas que estão reencarnadas sem nenhuma perspectiva de vida, sob o ponto de vista de uma vida razoável, de entendimento, de trabalho, de estudo, não dão conta. Precisam de ser tratadas até o fim de vida por terceiros. Por que um companheiro chega numa condição dessa? Entenderam aí? Então tem hora que o parafuso fica meio apertado, nós somos obrigados, talvez de uma forma até não muito agradável, mas é necessário esclarecer. O que não vai dar direito para ninguém se rebelar, porque a rebeldia é agravar o problema. E a rebeldia pode levar o indivíduo a uma insegurança emocional tal que ele chega até a cometer um suicídio. Como se isso fosse resolver o problema, e na verdade vai agravar o processo. Você não vai conseguir fugir, o problema vai contigo. Ah, mas ela que me causa o problema, eu vou embora. Vai, que eu estou te vendo. Porque se você foge por causa deste ou daquele indivíduo, a imagem dele vai perpetuar-se na sua memória. Como muitos que estão reencarnados que não conseguem se desvincular de dramas conscienciais do passado. Vê sombra em todo lugar. Apaga a luz, está vendo fantasma. Vai, luta, faz prece, terapia, etc., mas continua com o drama o visitando. Então a gente tem que, como é que eu digo? Colocar as coisas no seu devido lugar, para não pensar que a vida é um passeio. Nós não estamos aqui fazendo turismo. Esse estudo aqui tem hora que aperta mesmo, e é para ser assim, não que a gente queira, não que nos sintamos com a presunção de autoridade que não existe. Mas o Júlio sabe, nós combinamos algumas coisas aqui que são básicas, mas o estudo daqui a pouco ele se torna uma terapêutica aqui que passa o bisturi rasgando tudo, abrindo as entranhas. Ah, Casalberto, por isso é que eu não assisto o Apocalipse. Eu gosto de Cartas de Paulo. Ah, eu gosto do Chico Live Xavier. E está piorando o programa Chico Live Xavier. Tá. Bisturi está chegando também. Tá, estou contando história de Roma, trazendo os elementos do nosso passado que tem a ver com os desafios do hoje. Por isso é que a gente conta história. Tem gente que assiste e não entende. Mas por que está lembrando? É para dizer, por exemplo, que a ribalta muda. Os personagens, os mesmos. Somos nós que estamos tendo a oportunidade de redirecionar. Ô, Júlio, o nosso objetivo é concluir esse capítulo hoje. Então, e no terremoto foram mortos 7.000 homens. Os 7.000 homens fala de ciclo vitorioso, porque se os 7.000 homens foram mortos, eles concluíram a etapa. Certo. Sim. Concorda? E um ciclo bem ampliado. 7.000 dá a ideia até de uma certa repetição, uma certa teimosia, houve uma certa.
o elemento ficou enamorado com o passado e tal. E os 7.000 homens fala de uma semana. Semana, exatamente. Ciclo, semana, 7 dias, 7. Aí, 4.000 anos antes de Jesus, aconteceu qual fenômeno? Foi o Adão, né? Simbolicamente, a nossa razão se apresentou madura, porque foi criado o Adão, que é macho e fêmea, e Adão identificou os animais, identificou todo o processo de identificação, porque na verdade é o seguinte, já naquele período da forma da abertura, da razão para os ensinamentos, ali se apresentou a ocasião para nós implementarmos já o amor, a bondade, as virtudes, mas nós demos mais força para o egoísmo e elaboramos uma série de coisas que hoje estão sendo aí derrubadas, digamos assim. Por isso a volta ao passado, porque os atores são os mesmos. Então é preciso que a gente não perca de vista aquele passado para que não repitamos hoje. Então esses apontamentos aí de Roma, é importante vermos aqueles acontecimentos, porque nós éramos aqueles atores lá envolvidos com aquilo, para não repetir hoje. Mais ou menos por aí, certo? E a gente estava lembrando aqui mais cedo, até do programa que fizemos ontem, Chico Live Xavier, quando contávamos aspectos da história da República Romana, e lembramos da revolução promovida pelos escravos, liderada por Espartacus e Crixo, né? Crixo, o nome dele, era o braço direito de Espartacus. Tudo começou que Espartacus, ele era grego, ele vivia na Trácia, né? Acho que era Trácio. Trácia. Então o Império Romano invade a Trácia e captura pessoas, e ele foi capturado pelo exército. E foi levado para Roma como escravo. Crixus. E levado por escravo, ele e mais centenas de outros, que eram, na verdade, guerreiros. Espartacus era um guerreiro que se tornou o gladiador mais famoso da história de Roma. Gladiador de origem trácia. Ele era muito alto, forte, extremamente ágil com os instrumentos de guerra, né? Com a espada, enfim. Ele era invencível sob o ponto de vista como um atleta, porém naquela ótica do esporte sangrento. E ele capturado, ele foi levado para uma escola de Cornélios Batiatus. E ele, depois de um período, lutou muitas vezes na arena, se torna um destaque, mas eles conseguiram, ele e mais 70 e poucos, conseguiram fugir dessa escola, que na verdade era um presídio, não é? E aí eles começam a promover uma revolução, porque a fama dele percorreu a Itália, e ele saiu viajando pela Itália, e todos os escravos das fazendas, buscando a fama de Espartacus, eles promovem as suas próprias autolibertação para se juntar a este líder. E o processo foi tão interessante e tão importante na história de Roma, que ele chegou a formar um exército de 100.000 escravos. 100.000 escravos. E ele venceu em batalhas 2 grandes generais romanos. E essa revolução, depois de muitos problemas que ela criou para a República Romana, ela foi abafada pelo exército de Marco Licínio Crasso, e Espartacus, com mais 6.000 escravos, foram crucificados como exemplo para que outros escravos não repetissem o feito.
foram em 200 quilômetros da Via Ápia, eles foram crucificados ao longo, até chegar à entrada da cidade de Roma. Então nós temos aí um movimento revolucionário que, na verdade, buscava liberdade, buscava igualdade, e entre eles o sonho da fraternidade. Então todos os movimentos que surgiram na história, eles, quando a ideia era legítima, de uma certa forma se tornaram marcos na história da humanidade. Mas a maioria deles, para não dizer todos, foram abafados pela incúria, pela arrogância dos homens que matam essas testemunhas. Não estou entrando no mérito se naquele período justificava ou não uma luta sangrenta, mas o mundo era dominado pela espada. O mundo era regido pelo elmo, pela armadura, pelos reis, pelo nepotismo, pela corrupção. As coisas mudaram bastante. As leis hoje são outras. A maturidade da humanidade está num outro patamar muito distante. O espiritismo, ele propõe uma revolução também. Só que o grande engano dos espíritas é a julgarem que essa revolução se dá no plano da força. O espiritismo promove uma revolução moral. Portanto, ela é pessoal, de consequências sociais. A questão é que a gente quer fazer essa revolução moral para o outro. Aí você veste camisas, sai para as ruas, para pichar, para quebrar, para criticar. E hoje com a internet você faz o mesmo, o comportamento é o mesmo. As pessoas não se dão conta disso. Mesma coisa que pichar é você denegrir a imagem de alguém. É você desautorizar, seja quem for. É você atacar, você ser intolerante. Em qualquer setor. Em qualquer setor. Científico, religioso, político, o que for. Então, mudou-se a ribalta. Antes, o cristão era morto no circo, na boca do leão. Hoje, o cristão é atacado por estar tentando melhorar o seu mundo íntimo. Então, nós precisamos de compreender esse momento histórico, que ele é fundamental. Agora, é muito melhor, viu, amigão? Vamos combinar? Você ser morto na praça do que você participar do morticínio de terceiros. É muito melhor o problema vir de lá para cá do que você ser o responsável pela dificuldade. E você pode estar cometendo um crime hediondo por matar uma esperança. Depende do nível do indivíduo. Matar esperança, talvez aí as leis humanas não vão te pegar. Você só está matando esperança. Qual que é o crime? Nossa discussão é se matou mesmo, se fez um abuso, ou depende do ponto de vista. Porque para quem já está lucificado, que já está consciente desse mecanismo espiritual, matar a esperança é mais grave do que tirar a vida dos outros. Depende da evolução de cada um. Por isso, amigão, amigas, esse terremoto mata, atemoriza, mas para alguns representa glória a Deus nas alturas. Quantos desencarnaram no Vesúvio, dando glória a Deus nas alturas? Eu termino recordando o livro há 2000 anos, quando Flávia Lentulus, Cornélios Lentulus e uma escrava de nome Ana desencarnaram naquele movimento lá em Pompeia. O destaque espiritual era da serva Ana, e não do patrício, do senador Lentulus, ou da sua filha Patrícia. Flávia
Cornélio Lentulus, que era o Chico Xavier na época. Quem chegou no mundo espiritual numa condição de sublimação foi a escrava, a cristã que se chamava Ana. Olha que beleza. Isso é revigorante, né? Isso é estimulante, isso é esperançoso para nós. Que possamos compreender a nossa tarefa e o que Jesus nos ensinou, dizendo que quem quiser ser o maior, seja o menor. Foi isso que ele fez, e é isso que ele nos propõe realmente a fazer. Ganhar lá fora é perder aqui. Ganhar aqui dentro pode ser luz lá fora. Não é fácil, porque você vai ter que abrir mão dos prazeres, você vai ter que abrir mão da vida fácil, você vai ter que abrir mão da acomodação, você vai ter que abrir mão do aplauso, do título, você vai ter que abrir mão de tudo que te engana para priorizar o que é verdadeiro, que está dentro de você, o Cristo. Ô Júlio, que aventura foi hoje? Hoje foi Roma, fomos longe. O versículo 14, ele conclui dizendo: é passado o segundo ai, e eis que o terceiro ainda cedo virá. Então tá para chegar, viu, gente? Não é tarde virar, não. O próximo ai está aqui na porta, porque a gente já está entendendo a importância do primeiro e do segundo ai. Agora eu matei todas as esperanças. Ou não? Ah, você, Denise, é um espírito nobre, generoso, educado. Né? É isso aí. Ó, gente, a princípio nós atrasamos, mas na verdade a gente começou um pouco atrasado. Então nós estamos cumprindo o nosso programa. Até a próxima semana com o estudo do Apocalipse. Na próxima nós vamos começar a partir do próximo capítulo, certo? Primeiro versículo. E convido vocês a estar conosco, tá? E que Deus abençoe o final de semana de todos. Eu me despeço, vou ter que sair rapidinho, porque eu tenho uma palestra agora no Grupo Sheila, 13h. Eu vou pedir que... Não vai dar. Fica para a semana que vem. Eu vou pedir que a Dora, nossa visitante eterna visitante. Um dia ela vai ser membra. Mas o problema é que ela não é membra, ela não é integrante, porque Dora é uma sacerdote de Jesus. Ela é professora só de 400 alunos. Então ela tem uma tarefa com Jesus muito especial. Ela, como professora, está também contribuindo para a educação que vai preparar o mundo novo. Esta é a tarefa, educação. Então, Dora, tirando os elogios, não são fáceis, são sinceros, porque nós amamos a Dora com muita profundidade. É uma pessoa muito querida e que desde lá de trás de Roma vem tentando nos pôr no eixo, sabe, ô Júlio? Mas ela, como cuida de 400, por que ela não pode cuidar da gente também, né? Então a gente insiste com a Dora para fazer a prece final, para a gente encerrar o trabalho. Muito obrigado a todos, até a próxima. Amado Mestre Jesus, com os corações cheios de paz, de alegria, de agradecimento, que estamos aqui postados perante Ti, agradecendo mais uma vez. Que o Senhor possa nos dar outras oportunidades do trabalho, que possamos doar, Senhor, o que temos de melhor em nossos corações, em favor dos necessitam, um pouquinho mais que nós mesmos, que também somos necessitados. Agradecemos pela casa de Kardec e da senhora Amélie, que nos recebe com tanto carinho, que é o nosso porto seguro, no lugar no qual nos sentimos amparados, protegidos, em paz, imersos na sua luz
e na sua paz, Jesus. Agradecemos também a Maria Santíssima, nossa veleira querida, que ela continue nos envolvendo, cuidando de seus filhos queridos. Que assim seja.